Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Milaré. No programa de hoje, nós convidamos a doutora Tereza Vendramini, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira e presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul, a FARM. Ela é socióloga pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é membro do Conselho Consultivo da Amazônia, grupo criado pelos três maiores bancos privados do Brasil, o Itaú, Bradesco e Santander, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É membro do Conselho Consultivo da FEBRABAN, membro do Conselho Consultivo do Fundo JBS pela Amazônia, membro do Conselho da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo, do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG, da Embrapa Recursos Genéticos em Biotecnologia e membro do Conselho Superior Feminino, CONFEM. Doutora Tereza Vendramini, é um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade, de estar hoje aí com vocês, no nosso Conexão Milaré, que está fazendo tanto sucesso. Eu tenho ouvido que as pessoas têm assistido, têm gostado demais, desse programa que vocês estão falando e fazendo, e agradecer aí de estar conversando, com esse escritório que é tão renomado, Juliana, doutor Milaré, parabéns aí por vocês estarem, representando todo mundo e ajudando muita gente aí com o direito ambiental. Juliana, eu queria te falar que, acho que não sei se você está percebendo, hoje eu falo que eu estou na roça, porque você me apresentou, você me apresentou, meu currículo aí, mas está faltando uma coisa que eu acho que é mais importante aí. Eu sou produtora rural e hoje eu estou literalmente gravando aqui com todo mundo aí do Milaré, dentro da fazenda, estou na roça. Se Deus quiser, essa internet vai dar chance para a gente, Juliana, para a gente continuar. É verdade, doutora Tereza, esse seu acréscimo aí ao currículo, como uma reconhecida pecuarista, inclusive, importante do setor do agronegócio, é que faz muita diferença no currículo e que motivou, inclusive, a sociedade rural brasileira depois de um centenário, recentemente completado, ter aí à sua frente a primeira presidente mulher da SRB, Então, doutora Tereza, começando aqui, como é que a senhora, vinda ali do setor do agronegócio, se sente aí sendo a primeira mulher coordenando uma associação rural tão representativa do setor no Brasil? Olha, Juliana, é uma responsabilidade muito grande, Eu sou a 27ª presidente aí da Sociedade Rural Brasileira e eu falo que a responsabilidade de substituir aí, tantos presidentes que a Rural, que já passaram pela Rural, e vários foram ministros, tem um nosso que está ministro hoje, que é um componente da Sociedade Rural Brasileira, um ex-diretor, vários ex-presidentes foram secretários da Agricultura e etc. Então, é uma responsabilidade muito grande. Falar da Rural, Juliana, eu acho que é falar dos 102 anos, sim, que nós comemoramos esse ano. Eu fui eleita quando a Rural fez 100 anos de idade, e acho que é falar da defesa do direito de propriedade, que é um dos nossos princípios mais fortes que nós temos aí, é o direito de defesa a defesa do direito de propriedade, livre iniciativa, que a sociedade rural, trabalha muito em prol, e a defesa da democracia, Eu acho que eu gosto muito de falar, ainda mais como você citou, eu sou, sim, produtora rural, a minha família há mais de 80 anos, que eu sou a terceira da geração, e então, falando como produtora rural também,
a posição da sociedade rural brasileira é pela produção, sempre pela produção, sabe? Ouvindo as reivindicações aí do produtor rural, e então é uma honra, assim, é especial para mim. Mas, Juliana, o que eu posso falar também um pouco dessa mulher chegando aqui nos 100 anos, é um pouco das mulheres do agronegócio do Brasil, que eu falo que eu cheguei na presidência, mas nós chegamos todo mundo junto. Todas as mulheres do Brasil, eu falo que a presidência é nossa, né, da gente ter rompido esses 100 anos aí. E hoje nós já temos uma porcentagem que quase 20% das mulheres que trabalham no agronegócio, 20% ainda mora na zona rural, sabe? 60% da gente, nós temos curso superior, quer dizer, nós estamos melhorando cada vez mais. E outra coisa, essa moçada que está vindo aí, que vai me suceder, Juliana, vai te suceder, elas estão, assim, são maioria já em universidades de agronomia, veterinária, zootecnia, né, que era uma coisa que não existia antigamente. Essa moçada está vindo, né, não uma socióloga como eu, que cheguei a presidente da Rural, vão chegar outras meninas aí com uma formação muito grande. Tem outro dado, Juliana, que eu gosto muito, que 88% das mulheres do agronegócio são independentes financeiramente. Só que, assim, tem uma outra coisa que eu gosto muito de pautar. Esse ano foi feita uma pesquisa aí nos sindicatos rurais aí do Brasil. Se eu não estou enganado, nós temos 1.779 sindicatos rurais. E presidentes de sindicatos, os sindicatos são nas cidades, né? Presidentes, nós temos 89 mulheres. Então, Juliana, nós temos muito a caminhar, né? Então, eu vejo hoje que a minha chegada a presidente, né, da Sociedade Rural Brasileira, que é, né, nacional, por isso que acho que houve tanto, assim, né, acho que muita gente querendo conversar, muita gente querendo saber, porque se você ler essa comparação anterior que eu fiz, nós temos muito para andar. E só a última coisa, onde é que nós estamos, Juliana, as mulheres do agronegócio? Nós estamos em floricultura, nós estamos em hortifruticultura, nós estamos em bovinicultura. Eu sou pecuarista, quase 10% de nós somos bovinicultura, cafeicultura, as mulheres, muitas mulheres. E outra coisa, as pequenas produtoras rurais, que eu gosto muito de citar, de Minas Gerais, 7 das mulheres, elas são cafeicultoras, suinicultura, exploração florestal, e eu acho que é por aí. Acho que é isso, Juliana. Com certeza, doutora Tereza, como eu disse, a sua presença aqui no Conexão Milaré era muito aguardada, porque eu, particularmente, mas seguindo aí também, né, ou adicionando na linha do escritório de promover a participação feminina em todas as áreas, sempre enxerguei, e eu fiz isso na primeira vez em que nos falamos, que era inspirador ver uma mulher finalmente à frente da SRB, e não podia ser qualquer mulher. Vocês vão ver aqui, vão acompanhar no nosso bate-papo, a doutora Tereza Vendramini não deixa a desejar, né? Ela é realmente uma inspiração para todos, não só para mulheres. E aí, entrando no nosso papo aqui mais específico, da área rural, doutora Tereza, a gente tem uma grande quantidade de clientes aqui no escritório que vem do setor do agronegócio, né? E a gente sempre sabe das mazelas que o meio ambiente tem causado, né, para alguns dos produtores. Mas conta para a gente aqui, hoje, né, um novo século, 102 anos depois da criação da Sociedade Rural Brasileira, dentro de uma das atividades mais antigas do mundo, né, quais são os desafios atuais do agronegócio, os desafios do agronegócio atual? Obrigada, Juliana. Realmente, eu falo que nós temos novos desafios, e só uma coisa, eu estou aprendendo. Sem parar, Juliana. Isso aqui é sem parar, sem parar.
tem uma coisa nova. Eu nunca imaginei que eu fosse ter, sinceramente, que estudar à noite para falar no dia seguinte, porque são pautas novas, e até a minha falta de prática na área, que eu não me importo de falar, até gosto de falar, sabe? Gente, eu estou aqui, ó, você sabe que eu tenho um amigo que é meu conselheiro, ele falou assim, para de falar que você está aprendendo. Eu falei, não, mas eu estou sem parar, não paro aqui. Juliana, olha, eu acho que eu considero alguns grandes desafios que em quase 2 anos como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu tenho, assim, está no meu dia a dia. Né? Eu acho que o principal não, mas um grande desafio, né? Eu estou falando, conversando com vocês, que são advogados aí, conceituados aí do Milaré. Primeiro, Juliana, eu considero segurança jurídica. Né? Então, o produtor rural, para produzir, né, ele precisa muito dessa segurança jurídica. Né? Com certeza, eu não tenho dúvida, né, que isso é uma das pautas mais importantes. Outra pauta, um outro grande desafio, Juliana, que eu também estive bastante envolvida o ano passado, esse ano, que é a regularização fundiária. Né? Eu considero urgente aí a aprovação de um amplo projeto aí de regularização fundiária para o Brasil, né? E a gente sabe que durante décadas, né, assim, famílias foram incentivadas aí pelos governos a migrarem, né, de regiões, assim, até aqui do sul, subiram para o norte e iniciaram as atividades, e eles estão esperando essa regularização fundiária. Nós já estamos caminhando até nisso. Eu sempre que eu posso falar de regularização fundiária, eu gosto muito de citar o INCRA, que está agora como presidente, o doutor Geraldo, meu amigo, que está fazendo um trabalho espetacular, e eu vejo que a gente está caminhando, mas nós temos muito, Juliana, ainda para caminhar. Outro grande desafio que eu vejo, que está muito ligado também à regularização fundiária, e tem a ver aí com vocês, é a regularização ambiental. Né? Essa regularização aí, que o produtor, em muitos lugares ainda, ele até tenta se regularizar. Isso principalmente no norte do Brasil, eu tenho viajado, eu falo que pouco, né? Eu deveria viajar muito mais, mas nós tivemos um ano de Covid aí, que de alguma maneira, né, nos segurou aí para muita coisa. Mas a maioria, né, dos produtores, os que têm algum passivo ambiental, eles tentam, não conseguem se regularizar, né? A gente tem um papel aí do Estado que também está sendo feito, mas nós estamos muito ainda, né? Eu vejo, assim, escuto relatos de vários produtores que pediram, né, e não recebem resposta para essa regularização, né? Nós estamos caminhando, vamos falar do Analisa CAR, que já está andando bastante, e eu acho que já é um diferencial aí para a gente falar de licenciamento ambiental, de regularização ambiental. Outra coisa, Juliana, que eu gosto muito de falar de conectividade. Eu considero, sim, conectividade um desafio aí, né? E eu falo que é uma coisa muito maior do que falar no telefone, né? Que é óbvio que a gente está conectado, é importante, mas é uma demanda aí de novas, né, redes de fibras aí, é uma necessidade de conectividade desse Brasil, né? Tão grande, tão vasto, né? Introdução de novas tecnologias. Como o produtor precisa dessa conectividade para se adequar, para usar, para poder, né, ter uma capacitação técnica melhor, com certeza é isso daí. Eu acho que a gente tendo uma conectividade, a gente conseguindo fazer com que isso aconteça, que a gente tenha um ambiente propício para isso, nós vamos ter ambiente de inovação. Como no agronegócio, a gente fala muito dessas novas tecnologias que a gente está usando há muito tempo, mas a gente precisa muito disso daí, né? Desenvolvimento de pesquisa, até nesses lugares longínquos, né? Então, eu considero isso uma coisa assim, muito importante. Outro desafio, Juliana, infraestrutura e logística. Né? A gente tem dificuldade, nós estamos andando também, esse governo está fazendo, até que o nosso ministro Tarcísio, um trabalho aí grande no Brasil, mas é um Brasil tão grande, né? Tão grande, mais uma vez, né? E nós temos muita dificuldade, nós temos uma demanda reprimida aí por infraestrutura, né, de acho que décadas, né? Outra coisa, junto com isso, eu gosto de falar de saneamento básico, né? A importância da gente trazer esse saneamento básico para essas populações aí distantes, né? Revitalização
das principais rodovias já pavimentadas. Eu tive a oportunidade de andar um pouco pelo Pará. Olha, filha, eu falo que tem que ser ninja, Juliana, para estar andando naqueles lugares. Não é buraco, não, gente, é panela, né, que eu falo que tem, e o produtor andando por ali, a população andando. Então, eu acho que isso, com certeza, isso precisa caminhar bastante. Olha, eu considero um outro desafio muito importante aí para o agronegócio temporal, né? O marco temporal, ele está no STF, nós temos essa pauta no STF, e é uma preocupação muito grande. Eu, como representante de uma entidade aí de classe, né, a gente sabe que isso provavelmente, se nós não tivermos, né, assim, um julgamento positivo para o agronegócio, nós teremos, assim, produtores rurais que detêm suas terras de maneira justa e legítima a pagar sozinhos, né, essa conta aí, né, esse evento, né, esse julgamento teria que ter uma discussão um pouco mais ouvindo o agronegócio, né? Então, eu acho que, de um lado, está a proteção aí ao direito de propriedade de terras rurais legitimamente, Juliana, adquiridas aí pelos produtores rurais. E eu tenho alguns números que eu acho que são muito importantes, né, que nós teremos 1,5 milhão de empregos a menos, nós teremos quedas aí em bilhões em valor aí de produtos agrícolas. Então, eu, como presidente de uma entidade, espero, sim, que esse julgamento ele seja favorável para os dois lados, que a gente chegue num consenso positivo para que o agronegócio continue sinceramente trabalhando. E, Juliana, eu considero também um grande desafio esse pequeno agricultor aí do Brasil, porque eu gosto muito de pautar que 80% do Brasil é de pequenos agricultores. E conhecer os desafios desse pequeno agricultor, né, assim, é uma necessidade muito grande que eu tenho de me aproximar desse pequeno agricultor para ajudar, né, e, de alguma maneira, ajudar nesse desenvolvimento do agro brasileiro, que esse pequeno produtor consiga, de alguma maneira, se adequar, consiga a ter tecnologias que os outros 20% já estão produzindo, já estão inseridos nisso daí, né? Eu tenho um outro dado que eu acho muito importante, que 70% desses pequenos produtores só tem no ensino fundamental. Então, você vê que nós temos muito aí, né, para caminhar, mas a importância desses pequenos agricultores, que eu tenho estado com eles, em assentamentos no Pará, a importância deles, a participação expressiva na produção de alimentos aí da cesta básica. Então, considero, sim, nesses 5 milhões de propriedades rurais aí que a gente tem no Brasil, que esses pequenos agricultores, que são 80%, que eles tenham, de alguma maneira, uma adequação e uma ajuda para poder caminhar. Juliana, e assim, chegando assim no final dos desafios, tem uma coisa que eu acho muito importante, mais uma vez, eu como representante de uma entidade de classe, eu me posicionar contra qualquer ilegalidade. Sabe, isso para mim é muito importante, né? Então, eu acredito que uma maioria aí de produtores se desmata, mas o agronegócio inteiro, nós produtores pagamos, assim, uma conta, né? Uma conta das pessoas, essa cobrança que é muito grande aí. Então, qualquer fórum que eu entro, que eu tenho oportunidade, eu me coloco contra qualquer ilegalidade, madeireiro ilegal, desmatamento ilegal, grileiro ilegal, sabe, acreditando muito na legalidade. Eu acho que é por aí. Doutora Tereza, impressionantes esses dados que a senhora traz aqui e as informações, porque realmente a gente acaba ficando sempre com um estigma, né? Sempre com um estigma. Então, assim, a produção brasileira não é para o prato,
extrato do brasileiro, né, é para o exterior. Aí a senhora traz a informação de que 80% das propriedades rurais são de pequenos produtores, que são exatamente aquelas pessoas que, de fato, produzem aí para o consumo interno, né, e esses outros dados todos que a senhora traz ali, que mostram que tanto da participação da mulher, quanto da participação da tecnologia, do estudo, da necessidade de um aprimoramento, de uma inovação nessa que é uma das mais antigas atividades, como eu falei, né, do mundo, que apesar de ser muito antiga, ela não precisa continuar sendo feita como antigamente, né, doutora Tereza? Ela também pode passar por uma inovação, por melhorias, e para isso, logicamente, precisa ter condições. E a senhora tocou num ponto que acho que é bem importante para a gente fechar a nossa conversa aqui, que é exatamente essa discussão que sempre se coloca, né, esse confronto em que são colocados o agronegócio e o meio ambiente. E nós aqui temos sempre, o professor Edis tem sempre lecionado que o meio ambiente, ele não pode ser um entrave ao desenvolvimento, ele não pode ser visto como um entrave, e sim como uma condição para o desenvolvimento, né? Então, dentro dessa premissa, agora a gente acabou de participar aqui, de acompanhar a COP, né? 26, em que muito se falou sobre o Brasil e sobre o agronegócio, sobre a Amazônia, a senhora tocou todos esses pontos. Então, gostaria de perguntar, como que o setor do agronegócio está se preparando para o que nós temos chamados aí dessa nova era ESG, né? Pensando em responsabilidade socioambiental e de compliance também, imaginando que, de fato, a gente não pode mais enxergar o meio ambiente como um obstáculo, mas sim como uma condição. Como é que isso tem estado na pauta da SRD? Obrigada, Juliana. Eu falo assim, que nós queremos sim falar de sustentabilidade. Nós, produtores rurais, nós queremos sim. Eu acho muito bacana, sabe? E eu gostei que você citar agora que a COP, né? Acabou a COP agora, né? Esses dias, eu acho que mexeu com o imaginário, está mexendo com a vida de todos nós. Eu acho que nós estamos muito ligados, né? Isso tudo, e tem a ver com a nossa vida, né, Juliana? Tem a ver com o nosso dia a dia. E assim, o que eu acho que chama atenção é o caminho que tem que ser trilhado, né? Tem muito trabalho a se fazer, mas, sinceramente, para o produtor rural, ele já entendeu e ele já está, assim, cuidando do seu pedaço, ele está cuidando da sua parte, ele está cuidando do seu módulo fiscal, porque ele sabe que ele precisa daquilo, não só, né, para produzir, mas isso daí para as gerações futuras e tudo isso. Essa é uma discussão, sinceramente, Juliana, que já está entre nós, sabe? E eu gosto muito de andar pelo Brasil, eu tenho histórias assim, de estar no nortão do Brasil, como eu falo, e estar andando, assim, por exemplo, com um grande produtor, dele me falar assim, olha, a senhora está vendo ali aquele pedaço? Ah, estou regenerando, estou deixando crescer, estou deixando... Então é isso. Esse pequeno produtor, ou o grande produtor, ele já se sintonizou, ele já entendeu que nós temos, esse é o nosso caminho. E como eu falei na conversa anterior, né, na minha fala anterior, Juliana, nos colocarmos contra a ilegalidade. Qualquer tipo de ilegalidade, né? E agora tem uma coisa assim super importante que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui na nossa conversa, principalmente falando aí de sustentabilidade, falando de ESG, né? De tudo isso daí, é falar do nosso Código Florestal Brasileiro. E assim, para começar a falar do código, né? Acho que é lembrar todos os nossos ouvintes, nossos amigos que estão aqui, que o Brasil, né? Ele tem uma das legislações ambientais aí mais rígidas do mundo, isso é inquestionável, né? E um robusto plano de energias renováveis, né? Nós já estamos vivendo, caminhando por isso. E quando com isso daí? E, Juliana, quando
eu falo do Código Florestal Brasileiro, né, eu falo que, para nós, produtores rurais, ele é o fiador da sustentabilidade, né, ele impõe uma série de regras aí de conservação, aprovado em 2012, né, como eu acho que a maior parte das pessoas sabe, ele teve amplas discussões, só foi aprovado após amplas discussões aí com todos os segmentos da sociedade. E hoje, né, eu estou aqui no estado de São Paulo, eu, como produtora rural, eu tenho que ter uma reserva legal aí de 20%. Estou viajando agora, daqui uns dias eu estou indo para a Amazônia, daqui 3 dias, vou ficar uns dias na Amazônia, e a nossa Amazônia Legal, ela tem que ter 80% ali de reserva legal, né? Dependendo do bioma, nós caminhamos nisso daí, a gente sabe que isso daí no resto do planeta não existe, né? Então, eu considero, sim, o nosso Código Florestal Brasileiro como esse fiador da sustentabilidade e da conservação dos recursos naturais. Às vezes eu brinco, Juliana, que brinco não, é de verdade mesmo, nós só temos que seguir o código. Se nós seguirmos, todos os produtores rurais arriscam o nosso Código Florestal Brasileiro, nós já somos e seremos cada vez mais os grandes conservadores aí, né, depois dessa COP. Eu acho muito interessante mostrar aí que o governo brasileiro apresentou uma nova meta, né? Nós estamos sintonizados com isso daí, né? Uma redução de 50% aí das emissões de gases de efeito estufa até 2030, aumentou isso daí, né? Para todos nós. A neutralização das emissões de carbono até 2050, né? Já deu mais né? Trouxe um pouco para mais perto essa nova meta e zerar o desmatamento aí ilegal até 2028. Então, como é que eu vejo isso, Juliana? Eu vejo como uma oportunidade muito grande. Eu vejo como um futuro promissor para o agronegócio, porque nós já estamos muito organizados aí, sabe? Nós já temos, eu não posso deixar de citar a nossa agricultura de baixo carbono aí, que é a nossa integração lavoura, pecuária e floresta, que ainda é pouca no Brasil. Sim, ainda é pouca, mas nós já estamos caminhando com isso daí. Nós somos fortes candidatos aí, eu não tenho dúvida, para receber, né, assim, os investimentos estrangeiros aí, agora que foram definidas, né, essas novas diretrizes aí, global, aí o artigo 6, que graças a Deus que estava vindo desde o Acordo de Paris, e agora já foram definidas essas novas diretrizes. Com certeza, o produtor rural brasileiro, ele está apto a receber esses investimentos, sabe? Outra coisa, Juliana, só para fechar minha fala, mais uma vez, eu gostaria demais de falar, né, do ISD, falar de sustentabilidade, que é falar dessas fontes renováveis aí de energia, né, biocombustível, que a gente já trabalha, etanol, né, etanol de cana, a gente falava, hoje a gente fala etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, biogás, né? Você sabe que o biogás, eu já tive algumas fazendas aí, já cheguei a ver fazendas com esses biodigestores aí nas propriedades rurais. Então, eu acho que é um caminho que o produtor rural já está caminhando, mas nós temos, sim, uma lição de casa para fazer, que é uma adequação em muita coisa ainda, principalmente continuando a recuperar as áreas degradadas, as pastagens degradadas aí do Brasil. Doutora Tereza, muito bom ter a senhora aqui conosco. De novo, um prazer e uma inspiração realmente ver aí essa mulher incrível à frente da sociedade rural brasileira e pregando, né, o desenvolvimento dessa atividade extremamente importante para o Brasil, de uma forma legal, de uma forma lícita, o que inclui também a observância das normas de direito ambiental. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela história e pelo trabalho importante que desempenha a sociedade rural brasileira e todos os produtores rurais que se atentam às suas obrigações também. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, doutora Tereza. Obrigada, Juliana, eu que agradeço. Foi, olha,
especial para mim participar aí da Conexão Milaré, sou ouvinte, estou sempre com vocês, então obrigada aí do convite, e eu é que dou parabéns aí para o Escritório Milaré pelos trabalhos desenvolvidos aí, né, em prol do direito ambiental brasileiro, todos esses anos e décadas aí. Parabéns. Obrigada, Juliana. Um abraço para todos os nossos amigos aí. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanha sempre, acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para receber os nossos próximos programas. Nós nos vemos em breve. Até lá!